Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações. E hoje vamos tratar da saúde. E para isso temos connosco Júlio Gomes, que é professor, terapeuta de de uns exercícios de que ele nos vai falar, que se chamam Liangong 18 terapias. E, e vamos querer saber como é que vamos tratar da nossa saúde. Bem-vindo, Júlio, e muito obrigada por teres aceito este desafio. Olá, Madalena. Obrigada pelo convite. Espero estar à altura do esclarecimento necessário das perguntas que vão ser feitas ou não. Estás com certeza. Ótimo. Então, diz-me lá tu, o que é esta terapia, estes exercícios? Liang, como é que é? Liang, Liangong. isso, 18 terapias. Fala-nos um pouquinho sobre isto, por favor. Muito bem. Eh, Este método foi criado por um médico ortopedista chinês, Dr. Zhuang Ming. E então é um método que tem 18 movimentos e é constituído por um tipo de ginástica terapêutica e preventiva. Ou seja, previne e trata todas as doenças relacionadas com ombros, pescoço, braços, costas, pernas, etc. E este método faz parte de um conjunto de três métodos, mas só vamos falar neste momento do primeiro. Portanto, são exercícios que vão abranger todas as zonas do corpo e são realizados com padrões muito precisos e respeitam a estrutura anatómica do corpo, o que é raro de encontrar em outras técnicas de ginástica. Portanto, estes movimentos trabalham especificamente aquilo que é necessário onde haja um início de uma doença, uma tendinite, um torcicolo, uma contratura, etc. É muito específico. Portanto, ao falarmos de doença, estamos a falar de distúrbios osteomusculares, portanto, Exatamente. algo que tem a ver com o sistema músculo, esqueleto, tendões, tudo isto, não é? Tudo isso. Tudo que Ok. seja partes moles, tudo que seja articulações, etc, Ligamentos, etc, ligamentos, tudo isso é englobado no processo. ok. Portanto, quem inventou isto? Já por si é um especialista na matéria, porque para além de ser ortopedista, trabalhou com um grande médico chinês também muito conhecido na altura, chamado Wan Ziping, que lhe ensinou muitas coisas, e portanto ele tem uma bagagem muito grande no desenvolvimento deste processo, neste método, ok? Para além de ser médico ortopedista, ele também tem conhecimento das artes marciais, foi mestre em medicina tradicional chinesa e especialista em massagem chinesa, o Tuina, coisas que ele desenvolveu na sua clínica no hospital de Xangai, que ele desenvolveu esta técnica toda no hospital Dongshang e, portanto, ele desenvolveu este método. Mas, Júlio, há idade para alguém praticar esta atividade física? Na verdade, é uma atividade. Exatamente. A idade não está contemplada neste processo, ou seja, desde as crianças, os 3 anos, que inicialmente na China, por exemplo, é a idade que eles começam a praticar e estende-se até aos 90, a idade que for necessária. É evidente que temos que ter em conta que há certas pessoas que têm problemas mais complicados do que outros e temos que ter em conta toda essa evolução do processo deste método. Sendo um método de tratamento, temos que olhar para o paciente e dizer que é possível fazer, mas com limitações. É só por aí. Falaste aí quando apresentaste esta técnica que era de prevenção, o que Sim, me leva a uma questão muito curiosa. Nós não temos nada o conceito de prevenir o que quer que seja. Nós só temos o conceito, todos, quando eu digo nós, é mesmo todos nós, não é? exatamente.
médicos, utentes, todos. Nós só decidimos curar o que já está estragado, ou o que está para curar, o que está magoado. Não há o conceito de prevenção. Vamos lá, fazer algo ao nosso esqueleto para evitar que se instale aqui um problema qualquer. Ok, Concordas comigo? concordo perfeitamente e estava precisamente a olhar aqui para uma situação que da origem e do desenvolvimento deste método, ok? Uh, Constatou-se no Serviço de Saúde chinês, através de um inquérito efetuado, que as estatísticas apontavam para o seguinte: os operários, o nível de dores no pescoço, ombros, costas e pernas, as articulações, eram sintomas crónicos comuns. E então a percentagem que apuraram através desse inquérito foi que os operários tinham uma percentagem de 60% destas patologias. Os trabalhadores rurais, 41%. Os trabalhadores das oficinas, funcionários e técnicos, na ordem dos 70%. Agora, estamos a falar de números muito altos para a saúde pública, não é? E Com então o que é que certeza. aconteceu? Aconteceu que, ao constatar que estes dados eram muito altos, a medicina moderna não oferecia nenhum tratamento eficiente para estas doenças. E então o que é que aconteceu? Para além de recorrerem à acupuntura, à massagem e ao tratamento com ervas e a massagem terapêutica, o Tuiná, constatava-se que o progresso era muito lento. E então o que é que o Dr. Zhuang verificou? Sendo ele especialista em ortopedia, começou a testar um método nos anos 60. Só como curiosidade, ele chegou a ter tanta procura que atendeu cerca de 200 pacientes em 12 horas, com todas estas patologias. E isto para ele deixou-o a pensar como é que eu hei de aperfeiçoar o método de tratamento e acelerar os resultados para eliminar rapidamente o sofrimento destes pacientes. E então, começou a utilizar técnicas de manipulação com ervas analgésicas e exercícios de tipo terapêutico. Acontece que ensinava aos doentes a praticarem em casa, depois de aplicarem ou de ser aplicada a massagem para alívio das dores. Só que percebeu outra coisa, é que os doentes, ao chegarem a casa, não colaboravam, ou seja, não faziam os movimentos. Quer Isso dizer que o parece-me problema... vagamente familiar. Exatamente. Parece que aqui em Portugal acontece exatamente o mesmo. E então, quando voltavam ao consultório, ao hospital, ele via que os problemas persistiam. E então, o que é que ele faz? Bom, eu tenho que dar aqui uma volta. Começou a idealizar um tipo de ginástica de atuação específica e com efeitos imediatos. O que é que ele faz? Estudou este processo durante cerca de 15 anos. E então, o método que ele criou percebeu que melhorava, para além da circulação do sangue e da energia que o nosso corpo tem, a bioenergia, o sistema nervoso, a constituição física do doente melhorava, e o sistema imunológico. E ele começou a notar que havia melhorias significativas. E então vai fazendo um estudo. Começou a juntar outras técnicas, de outras, digamos assim, de outras modalidades de tratamento, como o Daoyin, o Kung Fu, o Tai Chi, e algumas técnicas também da yoga. Ele juntou isto tudo e criou um método único. E então, ao fazer isto, ele verificou que os resultados eram impressionantes. Se achares de interesse, eu tenho aqui alguns dados que posso fornecer, no sentido de a gente perceber como é que este método conseguiu dar resultados eficazes. Pode ser? Pode. Pode. Pronto. Ele então faz assim. Ele
criou um grupo com 217 casos de pessoas com dores no pescoço, nos ombros, na cintura e nas pernas. E foram tratados com o Tuiná, portanto, fisioterapia chinesa, nas regiões com dor, com uma sessão a cada 2 dias. E então, ao fim de 2 semanas, com este ciclo de tratamento, ele verificou o seguinte, que dos 217 casos verificados, constatou que a melhoria foi 102 casos, 47%, uma melhoria expressiva em 59 casos, 27%, uma reversão completa do quadro, 49 casos, menos de 22,5%. Isto num estudo de 217 casos. Então, para testar o método dele, ele faz o seguinte, vai criar um grupo com 1.361 pessoas, com dores no pescoço, nos Com as ombros, na tais cintura, patologias, sim. as mesmas patologias que eu foquei atrás, que foram tratadas com o Tuiná, ele tratou com este método, ok? E então essas pessoas foram tratadas com o treino exclusivo do Liang Gong, 2 vezes por semana, meia hora de cada sessão. E foram feitos novos exames clínicos de 2 a 4 meses após o início do tratamento. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que dos 1.361 casos observados, 98,2% apresentaram algum tipo de melhoria, o que é significativo. Sim. Sem medicamentos, sem tratamento de um técnico, apenas e só com movimento. Portanto, a melhoria expressiva foram 38%, a melhoria completa foram 60%, e sem resultados, porque havia outras patologias associadas, foram cerca de 2%. Mostra que este método é muito eficaz no processo. Pois, hoje em dia eu penso que quando se fala em ginástica, imaginamos logo as pessoas a correr e a saltar e a fazer movimentos bruscos nos Exatamente. ginásios. E Exatamente. esta ginástica não tem nada, eu tive que experimentar, não é? Para ver se gostava. E não tem nada a ver, é um misto de tai chi com qigong, é muito lento e quem está de fora acha aquilo assim muito lento, mas quem está a praticar e a fazer o exercício hum, é, é forte e chegamos ao final com os músculos doridos, alguns que nós nem sabíamos que tínhamos. Portanto, Exatamente. sinal que eles mexeram, que foram exercitados e foram movimentados, não de forma rápida e violenta, mas tudo com muita, Calma. muita calma e acompanhado da respiração, porque respiração é importante, não é, Júlio? E Sim, nós não ajuda, sabemos respirar. ajuda muito. Nós ajuda muito, não é? Ajuda muito. Porque estes exercícios têm a função de, ao mesmo tempo, ativarem a nossa energia interior, Uhum. vão trabalhar ao mesmo tempo todas as partes moles do corpo, os tendões, ligamentos, etc., tudo que está associado à estrutura do próprio corpo. E ao mesmo tempo fazer a ativação, sendo um processo lento e sistemático, com a tal questão da respiração associada, faz com que a nossa estrutura mole, digamos assim, interna, vá apanhar o seu ponto de trabalho específico, concreto. Portanto, o que acontece é que nós temos 3 camadas de musculatura. Temos a camada superior, que é aquela que a gente explora mais no dia a dia, que é aquela que utiliza. Temos a intermédia e temos a interna. O que é que faz este método? Ele vai trabalhar a musculatura interna, vai ativar não só a parte do sistema nervoso, vai ativar outras partes do corpo que não são mexidas durante o dia, porque nós não utilizamos
essa estrutura, não é? E ao mesmo tempo dá-nos uma sensação de relaxamento, de calma, de tranquilidade, e tem uma particularidade. De todas as pessoas que me falaram deste método, dizem que quando acabam de fazer, que se sentem leves, dormem melhor, no dia seguinte não têm dor, e que parece que no dia seguinte a sua atividade corre melhor, porque estão mais descontraídas, mais calmas, mais sossegadas. Muito bom. Sim, senhora. Em Portugal, eu nunca tinha ouvido falar deste método. É, é conhecido, é divulgado? Conheces muitos lugares onde isto seja praticado e ensinado? Olha, em Portugal estamos com um problema muito grande. Aqui em Portugal só há cerca de 3 a 4 monitores deste método. Uhum. Okay? Na vizinha Espanha temos muitos mais praticantes, porque está muito mais desenvolvido. Porque eles têm uma ligação direta com a Associação Chinesa de Liangong. Então, eles Ok. têm um protocolo em que a especialização do monitor ou do instrutor tem que ter uma certificação específica. Portanto, para quem não vai à China, não é esperto, está aqui em Espanha, pode lá fazer a sua formação. Foi aquilo que eu fiz. Ok. Agora, está muito desenvolvido no Brasil, e aqui em Portugal, que eu conheça, aqui na Zona Norte, acho que sou eu o único que faço este tipo de atividade. Neste momento estou a dar aulas, portanto, na Junta de Freguesia do Vilar do Pinheiro, nos Bombeiros de Lessa de Valio e também no espaço Cristal Parque, num espaço que é Nova Lemúria. Ok. Portanto, serão os sítios que neste momento eu estou a conhecer. Sei que há gente que está a trabalhar em Lisboa, sei que há pessoal a trabalhar na Madeira, mas neste momento não temos assim uma estrutura organizativa cá em Portugal. Ainda. Ainda. Não quer dizer que Ainda. apareça. Então, o que tu me estás a dar a entender é que vocês trabalhas com grupos grandes. Sim, tenho algo, eu tenho, portanto, Vilar do Pinheiro tem cerca de 17, 18 pessoas, Uhum. já esteve maior, também importou, em Lessa de Valio já esteve muito maior, agora está com 14, e assim sucessivamente. E depois trabalho também a nível individual, conforme aquilo que os clientes vão pedindo. Muito bom. Ahm, e agora diz-me só uma coisa. Quanto tempo é que tu achas que as pessoas precisam de fazer este tipo de atividade? Eu sei a resposta. Para, para conseguirem criar bem-estar e melhorarem as suas dores que estão sempre ligadas ao trabalho, àqueles movimentos repetitivos, é as tendinites porque mexemos no rato do computador, é a mão que faz isto, é a postura, é tudo isso. Quanto tempo? Ora bem, pela minha experiência, eu costumo dizer às pessoas que se praticarem pelo menos 2 vezes por semana, ao fim de 2 semanas, já sentem alterações significativas no seu corpo. Uhum. E, com a continuação, vão precisamente aumentar essa situação de bem-estar, conforto e até mesmo de autoconfiança e de autoestima. Porque vão sentindo as dores a desaparecer. Agora, não podemos aí evitar que, ao fazer o movimento deste método, a pessoa no dia seguinte não vá trabalhar, não é verdade? As Pois, pessoas trabalhar. Portanto, estamos a tratar e no dia seguinte a pessoa vai fazer a sua atividade normal no seu trabalho e se calhar está a prejudicar aquilo que foi feito no dia anterior. Por isso é que eu indico sempre que à quarta sessão, mais ou menos, já começam a sentir uma ligeira alteração, derivado precisamente a essa prática constante durante aquele período, que depois, é claro, vai prevenir algumas doenças, mas não as vai eliminar, não é? hum. Olha, tu já pensaste por acaso em dar umas aulas online?
E eu Mas, já fiz isso, mas a participação das pessoas é muito pouca. Não quer dizer que eu que não consiga desenvolver esse método novamente. Porquê? Porque ou as pessoas não fazem o movimento correto, pois, e tu ou não consegues corrigir, percebo-te. exatamente. O processo é mesmo este. Está a fazer mal, eu digo assim, incline mais um bocadinho, em vez de inclinar para o lado que eu quero, inclina para o lado contrário. Ok, E isso entendo. aí depois causa algum transtorno, algum incómodo a nível interno na musculatura. Sim. Ok? Pronto. Tem esse senão. Já experimentei fazer ao ar livre, em aulas livres para toda a gente, e a Uhum. aderência é zero, digamos assim. Isto tem mesmo que ser algumas cenas por trás, alguma junta, sei lá, uma organização qualquer. Já fiz, por exemplo, o convite na Matosinhos, em Matosinhos, na Câmara de Matosinhos, que eles têm lá um setor de desporto. Já fiz esse, já lhes propus esse, fiz-lhes esse convite para praticarem isto gratuitamente e até agora ainda não tive resposta. Portanto, há um conjunto de coisas que a gente quer desenvolver, mas não há quem trabalhe ao mesmo tempo. Bom, tudo o que é novo, é olhado com alguma desconfiança e, portanto, implica persistência Exato. e Na não Câmara da Maia, por desistência, exemplo, vá, tem que ser por na, aí, não é? na Câmara da Maia aconteceu uma coisa muito engraçada. Então, Fui falar com a doutora lá do Pelouro do Desporto e a senhora virou-se para mim e diz-me assim: olha, esse tipo de ginástica nós já temos, que a gente fornece aos nossos moradores da Maia essa técnica junto nas piscinas. E eu, ok, mas gratuitamente eu posso fazer uma demonstração. Bom, eu vou lá ver o que é que eles estavam a fazer. Era um indivíduo que dava uma ginástica normal, ou seja, aquela ginástica que os miúdos recebem nas escolas, era precisamente esse tipo de ginástica que eles estavam a dar aos idosos que apareceram nessa ao ar livre, ou patrocinada pela Câmara. A Câmara, entretanto, conseguiu ficar com uma capital europeia do desporto. Eu propus dar aulas gratuitamente nos espaços que eles entendessem. A resposta que eu recebi foi zero. Isto para chegar a onde? Se fosse no Brasil, por exemplo, na Câmara de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem milhões de pessoas, onde essa Câmara patrocina ativamente e paga aos monitores para fornecerem este tipo de ginástica à população em geral. Inclusive, obriga os trabalhadores municipais a praticarem esta ginástica. Porquê? E quais são os benefícios? Verificaram que estavam a gastar cerca de 4 milhões por ano em apoio médico. A partir do momento em que começaram a fazer este método de ginástica, poupavam cerca de 3 milhões e meio em dedicação ou cuidados de saúde médica com os seus funcionários. Portanto, são números significativos que dizem alguma coisa. Há quem tenha pois, visão, há quem não tenha. tudo tudo começa muito lentamente. Hoje em Exato. dia, para nós, já é muito normal ouvir falar do Tai Chi, do Tuinã, do Qigong, mas é algo que nós estamos constantemente a ver muitas pessoas a divulgar. Quando queremos introduzir algo novo e somos sozinhos, é muito difícil. Um, é difícil, mas não é impossível, e por isso é que estamos aqui hoje, Exatamente. uh, para, para divulgar esta. Eu vou-lhes dizer nova, mas de nova não tem nada, é muito antiga. Exatamente. Esta técnica que nos pode ajudar no alívio daquelas más posturas que todos temos. Ou porque as senhoras andam com um saco e ganham um tique de andar com um ombro mais elevado, ou os telemóveis, ou o pescoço anda sempre torcido. E Exatamente. em meia hora, vá, uma hora por semana, podemos contrariar tudo isso e ajudar e contrariar. E eu posso vos garantir que os valores são mesmo simbólicos.
é uma questão de experimentar. Fica aqui o desafio. Exatamente. Atrevam-se. Hum, Tu estavas a falar e eu achei curioso. Isto era uma coisa muito, muito interessante para fazer em lares, em pessoas que têm fraca mobilidade e que pudessem, de alguma maneira, exercitar o seu Sim, corpo, não era? De e forma. ainda bem que falaste nisso, porque eu passei por essa experiência. Inclusive, foram 3 lares de idosos que eu dava estas aulas. E o que é que se verificou? Verificou-se que, a nível da mobilidade dessas pessoas idosas, melhorou cerca de 50%. Acontece que, como em tudo na vida, não é? Há mudança. E então, o que é que se verificou? Que houve eleições nesses 3 lares, mudaram as direções, e as direções, por opção, acabaram com esse tipo de atividades para os idosos. O que é certo é que se verificou que muitos desses idosos que já têm uma mobilidade muito mais evoluída do que o que tinham, acabaram por dar mais prejuízo ao lar, porque começaram a ficar acamados, outros ficaram sentados em cadeiras de rodas, outros precisavam de 2 funcionários para os ajudar, etc. Um conjunto de todas as situações que criaram, por exemplo, mais despesa a esses lares. Portanto, isto é significativo, não é? Muito Sim. significativo. E a verdade é Inclusive, que quando. Sim, desculpa. diz. Não diz. Estava eu a dizer que, para além destas situações dos lares, encontra-se, por exemplo, na Junta de Freguesia do Vilar do Pinheiro, encontrei uma abertura significativa, porque a própria Junta reconheceu que a sua população idosa estava a precisar de alguma coisa para se mexer, ocupar tempo. Sim. E então criou esta atividade junto dos moradores. Uh, deixa-me só lembrar, ou dizer que inicialmente tinha uma lista com 28 pessoas, que depois foram umas porque mudaram de residência, outras porque não quiseram, outras porque ficaram doentes, com patologias diferentes, não é? Etc. E aquilo foi diminuindo. Hoje tem 18 pessoas. E está sempre a entrar gente, umas a entrar, outras a sair, umas a Sim. entrar e outras a sair. Portanto, isto é significativo se for divulgado e por muitos mais sítios. Muito bom. Né? Mas é a realidade que nós temos. E já Temos que agora ser são. pacientes. Exatamente. Pacientes de paciência, não é de De ser pacientes paciência, de doentes. exatamente. Agora, só para teres uma ideia, que é muito relevante, na Malásia, eu sei que eles são muitos milhões, mas o próprio ministro do Desporto praticou este método, divulgou este método, e neste momento os números conhecidos são na ordem dos 15 milhões de praticantes na Malásia. Portanto, o próprio ministro Uhum, pratica isto. claro. Os orientais estão muito mais abertos, e começaram há muito mais tempo que nós a perceber o benefício de movimentarmos o esqueleto lentamente e de movimentarmos a energia no nosso corpo, que opera milagres. Por isso é que nós vemos na China e no Japão, por aí fora, pessoas, multidões nos jardins a fazerem a sua ginástica diária e não tem que ter lá ninguém para os ajudar, eles sabem, aprendem, isso faz parte já do dia a dia deles. E nós Exatamente. temos que criar este hábito. Pronto, estamos a criar o hábito de ir fazer exercício Para o uh, ginásio, que é para os mais. ginásios É fechados, melhor. É mas é uma melhor. coisa, é o que é, cada um vai ter que optar. Mas temos a possibilidade de fazer este tipo de exercícios com calma, tranquilidade, uma, à medida que vamos aprendendo nas aulas, também os Hum? podemos ir praticando em casa. Com certeza, porque este é um método que nós transmitimos, digamos assim, ao aluno,
em que ele depois pode chegar a casa e voltar a fazer aquilo sozinho. Isto é um método de transmissão em que a pessoa depois leva para casa e pode fazê-lo em casa, pode repeti-lo em casa, claro. né? Pode Sim, fazê-lo sempre onde quiser. Agora, só mais uma curiosidade. Uh, eu tenho conhecimento de pessoas que estão a trabalhar no Brasil com este método, que em certas cidades brasileiras, inclusive em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e mais algumas cidades, o Sistema Nacional de Saúde brasileiro adotou este método de ginástica nos centros de saúde. E os médicos encaminham os seus doentes para fazerem esse exercício, para praticarem este método. O que é certo é que verificaram que, pelo menos nestas cidades que eu conheço, os encargos com as despesas com saúde diminuíram significativamente, que é uma coisa impressionante. claro. Pouparam muito dinheiro em termos de tratamentos de fisioterapia, por exemplo, Pois, e patologias que foram resolvidas com este método. claro, porque se nós colocarmos a nossa população, vá, mais séniores, a movimentar-se, acaba por prevenir, lá está, voltamos nós à prevenção, Exatamente, a prevenir muitos problemas e a ajudar a corrigir outros. exatamente. Mas aqui em Vamos, Portugal não se faz isso porque, curiosidade também já agora, há uns tempos atrás, cerca de 3 ou 4 anos, eu enviei para o Ministério da Saúde uma proposta para que este método fosse desenvolvido precisamente nos centros de saúde com o apoio do Ministério e divulgação do Ministério da Saúde. Passado 4 anos, neste momento ainda não tive uma resposta. o computador deve estar avariado, vá. Não, o ministro É muita zangou-se, se coisa. calhar, tem muita coisa, há muitos assuntos para resolver. Pronto, E ok. lá está, é algo novo. Tudo o que é novo, Exatamente. quer dizer, novo aqui. E tudo o que é novo nós resistimos, não é? É exatamente, é isso mesmo. Nós resistimos, resistimos, resistimos. Sim, senhor. Olha, Júlio, eu Sim. vou agradecer teres aceito este convite. Ahm, Fica o convite para todos para participarem nas aulas de, nunca consigo decorar, Liangong, Liangong, as 18 terapias, 18 exatamente. exercícios. E há uma coisa que eu costumo dizer: se não ajudar e se não melhorarem, o que eu acho difícil, o pior que pode acontecer é nada. Experimentem. Exatamente. Experimentem. É exatamente. Eu só ia dar aqui mais uma indicaçãozinha, se me permitires. Sim? Eh, Portanto, aquilo que nós falámos há bocado, e só vou dar aqui três condições que as pessoas podem tentar perceber o porquê que eu vou dizer isto. Eh, Estes exercícios têm como ponto um movimento global com objetivos específicos. Vai trabalhar nos tecidos moles com mobilidade reduzida, contraturas e aderências e inflamações. O ponto 2 será mobilizar a sua força interior, ou seja, a sua energia interna. E vamos obter a percepção sensorial da energia a correr o corpo todo. É uma coisa que muita gente declara e anuncia. Para além disso, a terapia e o exercício ajudam-se mutuamente. Como aumenta o poder imunológico do corpo, tem um fortalecimento físico, o aumento do efeito terapêutico do tratamento médico, ou seja, que vai complementar aquilo que o médico mandou fazer, isto aumenta, diminui o tempo de tratamento, que é outra coisa que é muito importante, e ao mesmo tempo vai consolidar o efeito terapêutico depois do tratamento e prevenção na recaída da doença. Quer dizer que a doença não volta a aparecer tão cedo. Há Uhum. um processo de prevenção e, ao mesmo tempo, de
terapia. Muito bem. Então, vou só relembrar que Força. para encontrar as aulas neste momento do Júlio Gomes, podem, só no Norte, Exatamente. na Junta de Freguesia de Vilar do Do Pinheiro, Pinheiro, nos Bombeiros Lessa do Voluntários de Balio. Lessa do Balio e na Nova Lemúria, no Centro Comercial Cristal Parque, no Porto, Exatamente. certo? Sim, senhor. Pronto. Atrevam-se, apareçam, Exatamente. experimentem. O que é útil é experimentar. Isso mesmo. Obrigada por ter estado Obrigado, eu aqui. agradeço o convite. E nós estaremos de novo no Inquietações no próximo sábado, no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá. Obrigado.